Gênesis, capítulo 36. E Aholibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Adá, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aholibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Romã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Aholibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe,
E Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Rusão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Acbor. E Hadar reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles,
e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe E tornou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá meu filho seja grande, porquanto disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna, ele e Hira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timna, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás, para que possuas a mim? E ele disse:
eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz.
E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor,
no meio dos seus servos e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho, e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra.
e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra,
E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias, nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo:
mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinheis ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro.